Fala galera do nosso canal, vim analisar o que acabou agora há pouco, o jogo lá no estádio Jonas Duarte entre Anápolis 3, Paysandu 1, jogo válido pela primeira partida dos 180 minutos, 90 já foram em relação à finalíssima da Copa Verde. Mas antes, quero agradecer a cada um do canal por estar aqui, muito obrigado, compartilhe o vídeo, deixa o like que eu fico feliz, principalmente de ver os comentários aqui no nosso canal. O que vi nesse jogo? Vi um primeiro tempo em que, quando tinha 11 contra 11, o Anápolis foi soberano, dominou por completo o seu oponente, conseguindo fazer 2-0 com o Juninho e também o Matheus Lagoa, um time que soube aplicar a força do seu estádio, com mais de 3.880, quase 4.000 torcedores lá, soube utilizar a força do seu campo, do seu terreno, onde eles treinam, onde eles conseguem fazer ali o usufruto do Jonas Duarte para aplicar uma imposição mais forte em cima do seu adversário, e foi assim do que se viu nos primeiros 45 minutos, fez 2, poderia ter chegado ao terceiro, se calhar sim, se calhar não, mas se assentou e foi justo o resultado do primeiro tempo. Já na volta do intervalo, o Paysandu com certeza iria se expor um pouco mais, só que em 10, 12 minutos o jogo muda, ele passa a ter outra nuance, né? Tudo aquilo que foi dito pelo Evaristo Pisa e também pelo Juninho Camargo no intervalo, ela passa a ter uma nova nuance dentro do jogo quando o Helder é expulso aos 12 minutos. O time do Anápolis, certamente na cabeça de todos os jogadores, isso é fato, eu estive lá dentro de campo, nossa, agora nós temos que baixar para o meio campo e nos defender. Fazem 2 linhas de 4 e deixam um jogador ali na frente para tentar nas transições segurar a bola. Basicamente é isso o jogo que se viu. O Anápolis baixa um pouco as suas linhas, mas curiosamente ou não, alguns minutos, 18 minutos, 17, depois da expulsão, ele consegue, através de um cruzamento de Matheus Lagoa, que para mim foi, sem sombra de dúvidas, o cara desse Anápolis, capitão, comandando as ações, batendo bola parada, fazendo gol, articulando, sofrendo falta, sendo chato, incomodando. Ele, para mim, ele tem casca de um jogador assim que incomoda o seu oponente. E aí ele bateu o escanteio, desvio no primeiro poste, gol de Leonan no segundo poste. 3-0, uma vantagem larga, o mesmo resultado que era assim como foi na final da Copa Centro-Oeste contra o Rio Branco. Eu cheguei a pensar, falei, uau, 2 decisões, 2 vitórias por 3-0, cuidado com esse Anápolis. Só que aí, nos minutos finais, o Paysandu foi para cima, o Anápolis mais uma vez baixou demasiado suas linhas, a bola ficou rondando várias vezes em momentos ali dentro da área adversária. O Juninho, depois de um cruzamento vindo da direita, uma jogada bonita, o Cruza e o Juninho tá lá no segundo poste apenas para empurrar, aonde o Anápolis vê a bola passar por toda a grande área, fazendo o gol de honra. Mas esse gol, eu quero deixar bem claro, esse gol não pode apagar o brilho. E o torcedor, eu vi vários torcedores assim durante a transmissão, que eu vou abrir um parênteses também sobre ela, saindo assim, ó, com essa expressão, nossa, não podia ter tomado aquele gol, poxa, mas calma lá, tomar um gol, às vezes, pode até ser um sinônimo de sinal de alerta. Uma vantagem de 3 é melhor que uma vantagem de 2? Claro, 3-0, mas às vezes eles poderiam se assentar demasiado nessa vantagem e tomar um gol muito cedo, como foi contra o Rio Branco. Lá em Vitória teve uma questão de logística, Dani. Eles chegaram faltando 43 minutos para o jogo começar. O jogador não fez massagem, o jogador gosta de ouvir uma música. Eles tiveram que trocar, aquecer com menos tempo, já pôr o uniforme e ir para o jogo. Entraram meio desconectos, desconcentrados. Tanto é que o Anápolis já vai viajar nessa sexta-feira para Belém, para ter aí um dia inteiro de descanso. No sábado fazer um treino leve, descansar os jogadores, se alimentar, para no domingo enfrentar lá mais de 30, 40 mil pessoas no estádio Mangueirão, em Belém do Pará. Tudo certo, mas só que esse gol do Juninho não pode o torcedor ir embora lamentando. O time bateu o Paysandu, que é um dos times que chegou em 10 finais, ganhado 5 delas, e 3 contra Vila, Goiás, e 2 contra o Vila e 1 contra o Goiás. Então calma lá, o time do Anápolis, nós temos que ser realistas e enaltecer essa vitória gigantesca, uma vitória maiúscula, de um time que está na zona de abaixamento da 3ª divisão, de um time que se conseguir transferir o bom rendimento na Copa Centro-Oeste e também na Copa Verde para dentro da Série C, vai conseguir performar bem, vai conseguir voltar a sorrir, vai conseguir pontuar. E eu até vi a entrevista do Dutra no pós-jogo, em que ele cita, jogamos bem contra o Maranhão, em que empatamos 0-0 aqui dentro de casa, jogamos bem contra o Brusque, perdemos de 1-0, a vitória não veio porque a sorte não está nos sorrindo, mas tomara que eles consigam transferir esses bons momentos e boas ilações que eles deixam dentro da Copa Centro-Oeste e Copa Verde para dentro da Série C.
Estar inserido entre os 60 melhores clubes do país é muito bom. A Série C hoje ela é extremamente competitiva. Esse ano tem uma particularidade, sobem mais times que os outros anos, caem menos times do que os outros anos. O Anápolis tem que fazer isso porque ele tem casca, ele está criando essa casca, ele está criando, eles acreditaram na ideia do Evaristo Pisa, é um time que vem crescendo, é um time que vem buscando sua evolução. Nota que os jogadores têm raça, têm posicionamento tático, têm posicionamento, têm postura defensiva, sabe o que quer dentro do campo, as transições são bem feitas, o time ataca por um corredor, fecha do outro, tem um bom lateral direito, o Leonão, o Helder é muito bom, o Matheus Lagoa, tem um sistema ofensivo interessante, o seu quarteto defensivo ali, eles conseguem entregar uma boa dinâmica de raça, de vontade. Só que a sorte não está sorrindo na Série C, ou então eles estão focados na outra competição, o elenco é curto, às vezes não dá para focar em duas competições. Quero acreditar que seja isso, vai acabar a Copa Verde agora nos próximos dias, e aí o foco total será na Série C. Ainda restam aí 9, 10 jogos para a sequência, e tomara que eles consigam aí se manter, é o meu desejo. Eu falei que eu ia abrir um parênteses, também sobre a transmissão. Mas só para concluir o meu raciocínio em relação ao jogo, não quero que o torcedor do Anápolis, ou quem seja lá quem for, tire os méritos e o brilho da vitória do Anápolis. 3-1 no final é uma vantagem de 2 gols. Ah, e se tomar um? E se nada? Ele venceu por 3-1, tem que se regozijar dessa vitória, uma vitória maiúscula. O confronto não decidiu nada, está tudo em aberto. Mesmo se o Juninho não tivesse feito gol, eu ia continuar falando que o confronto estava aberto, porque 3-0 é uma vantagem larga, mas não é uma vantagem significativa. Foi visto lá em Vitória, um 2-0 já estava ali na iminência de tomar mais um e ir para os pênaltis. Agora, 2-0, a vantagem reduziu, essa margem ela é um pouco mais reduzida, a concentração tem que aumentar mais. Não tomar um gol nos primeiros minutos lá do Paysandu é importante, faz com que os jogadores tenham essa margem de maior concentração e não estarem se apegando a uma vantagem larga, como foi contra o Rio Branco, e aí tomar 2 gols e descer para o intervalo ali preocupado e deixando o seu torcedor preocupado. Torcedor do Anápolis, calma, respira, vocês venceram um time que é calejado nessa competição. Bater o Paysandu de 3, são poucos times que conseguiram fazer esse ano, principalmente dentro da Série C e nessa Copa Norte, Copa Verde. Só o time, se eu não me engano, do Nacional que venceu eles por uma goleada lá, mas nem o Evaristo, nem o Juninho Camargo foi, muito menos jogadores profissionais, enfim. Cuidado, vocês fizeram um bom resultado, sim senhor, e parabéns, venho aqui parabenizar, porque fiquei feliz do que vi o Anápolis, um time goiano, venceu, conseguindo no primeiro jogo da final, bater um adversário, um oponente complicado, que ele conhece essa competição. Eu me lembro do Paysandu enfiar 10 no Vila Nova, me lembro do Paysandu vir aqui fazer um gol no Vila no final do jogo e levar para os pênaltis e ganhar. Fez um gol no final do jogo contra o Goiás, levou para os pênaltis e ganhou. Então vocês estão enfrentando um time que é calejado de decisão de Copa Verde e venceu o primeiro jogo por 3-1. Olha, cuidado, poucos ou nenhum time conseguiu, como o Vila e o Goiás. Não me lembro na história do primeiro jogo terem conseguido tamanho feito. Então, se regozijem desse momento e não se vangloriem, mas estejam felizes dessa vitória. Em relação à transmissão da Sportnet, se eu não me engano, foi onde eu acompanhei o jogo. Parece-me que onde é a transmissão oficial dessa Copa Verde, onde mais de 104 mil pessoas simultâneas ao meu lado estavam acompanhando, né? Eu vi ali também 104 mil abaixo do televisor do meu celular, só que me incomodou bastante, porque quando eu coloco isso aqui, ó, esse é o microfone que eu converso com vocês, eu respeito demasiado, eu tenho um respeito muito grande porque o que você vai ouvir do outro lado, como você vai receber essa informação, eu busco dados, eu busco números para tentar o mínimo levar para você um documento, uma matéria rica, enriquecedora de dados, não apenas ligar a câmera aqui e falar bolufas sem analisar, falar o que está no meu coração. Não, eu isento na minha parte profissional o que está dentro do meu coração, porque isso aqui eu respeito muito. E para levar até vocês o que eu vi do jogo, eu escutei entrevista, eu vi o jogo, eu anotei, eu vi quantos escanteios, eu vi 52% de posse de bola no primeiro tempo, eu vi números maiores do Paysandu no segundo como jogador a mais, o que foi 11 contra 11, como foi o sistema defensivo dos dois times, o que o Paysandu teve dificuldade. Então, assim, a gente consegue fazer uma visão. E o que me incomodou na transmissão da Sportnet foi uma transmissão tendenciosa, uma transmissão que não queria enaltecer o que o Anápolis estava fazendo de bom, só falavam o tempo inteiro do Paysandu, que o Paysandu era isso, que o Paysandu era aquilo, que estava tendo dificuldade, que estava jogando mal, mas e do outro lado tinha um time que estava fazendo com que o Paysandu jogasse mal. Do outro lado tinha um time que merecia respeito, são 80 anos de história. Se é a primeira vez ou não que chegou nessa decisão, não interessa, mas eu senti em vários momentos uma transmissão tendenciosa, uma transmissão torcedora, uma transmissão que estava engajada apenas para falar com o público do Pará, que estava engajada
engajado em transmitir para o torcedor de Belém, o torcedor do Paysandu, que estava conversando com ele o tempo inteiro, e não em fazer a transmissão do jeito que ela devia ser feita, independente se é paraense, se é goiano, se é mineiro, seja lá o que for. Tem que, quando colocar o microfone, tem que ser imparcial. E eu não senti isso dentro da transmissão, me incomodou, confesso, e não por ser goiano e estar querendo defender um time goiano. Longe disso, eu adoro o povo de Belém, adoro o povo do Pará, inclusive estou aqui comunicando com vários deles durante o dia, durante a minha semana de trabalho, me acompanham, mas o que me incomodou dessa transmissão, desses profissionais que estavam lá, foi a forma tendenciosa que em vários momentos eu senti, vários momentos eles estavam torcendo para a equipe do Paysandu durante o microfone, durante a transmissão. Então só queria abrir esse parênteses aqui, mas foge um pouco da alçada do jogo, mas foi algo que ali eu não faria, não farei e não acho justo falar quando colocar o microfone, ter falta de senso ou tendenciar para um lado, ter opiniões contrárias, tudo certo, isso aí a gente abre leque para isso, é um debate, é um embate de opiniões e divergências, tem que haver, porque é bom isso, para até abrir a cabeça de um e de outro. Eu gosto quando divergem de mim, porque eu consigo enxergar o outro lado, que eu às vezes não enxerguei, eu deixei passar por um detalhe. Mas foi isso que eu vi. Liguei o microfone aqui, liguei a câmera para deixar o meu comentário, deixar também esse dado do que eu vi do jogo, para que vocês aí comunguem ou não da mesma opinião que eu. Fiquem com Deus, um forte abraço e se preparem que eu vou voltar com mais vídeos interessantes aí para vocês sempre aqui no nosso canal. Tchau!